Olá! Hoje a gente vai começar a aula sobre etiqueta cerimonial e protocolo. Então, nós vamos falar um pouquinho o que significam essas três palavras. Etiqueta cerimonial e protocolo reúne o conjunto de normas jurídicas, regras de comportamento vigentes no grupo ou no conjunto social, preceitos, receitas, modas, costumes, hábitos, crenças, mitos e tabus característicos de cada nível social. Então, quando a gente fala nessas três palavras, em etiqueta, protocolo e cerimonial, nós estamos pensando em todo esse conjunto de regras, né? Quais são os comportamentos que cada pessoa tem que ter no contexto social. E isso está muito envolvido com a questão aí de hábitos, de crenças, de mitos, enfim, tudo que rege também aquela sociedade. A etiqueta, ela é um conjunto de normas de comportamento social, profissional e familiar que retrata a sociedade. Então, quando ela coloca esse conceito, a gente trabalha em todos os níveis. Então, vejam aí, a gente está falando do comportamento social, então naquele comportamento onde nós convivemos com outras pessoas socialmente, no nosso ambiente de trabalho e, inclusive, no nosso ambiente familiar. Então, a gente também tem regras, né, normas de conduta dentro de casa. A gente sabe algumas regrinhas do que acontece como norma aí dentro da nossa casa. Outro conceito é que etiqueta são as formas cerimoniosas de trato entre particulares. Então, aí entra aí uma gama muito grande aí de questões, né, de aspectos. A sociedade, a etiqueta é um fenômeno de cultura popular. Então, quando a gente fala um fenômeno de cultura popular, a gente está pensando na questão dos hábitos, dos costumes, do que aquela cultura, do que aquela sociedade, do que aquela comunidade, ela faz, o que tem naquela comunidade. Então, gera toda uma norma de conduta em cima daquela sociedade, daquela cultura que você está nela. E cada cultura tem uma etiqueta diferente. Os ingredientes culturais da etiqueta são a cordialidade e a hospitalidade. Então, a gente já falou sobre questões onde a questão da cordialidade são extremamente importantes para a a convivência entre as pessoas, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa questão da cordialidade, com a hospitalidade. Então, a hospitalidade é todo o contexto de receber bem as pessoas, de apresentar, de entreter, né? Então, todo é um conjunto de fatores que acabam trazendo com que essa etiqueta ela fique aí permanente dentro da sociedade com algumas normas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em cordialidade, um simples gesto de você ceder o seu lugar para uma pessoa mais idosa, ou para uma pessoa grávida, ou para uma pessoa com filho, isso já é um ingrediente cultural, que isso faz parte também de muitas culturas, de você oferecer, né, aquele lugar para uma pessoa que precisaria um pouco mais do que você. Então, no ônibus, a gente deve fazer isso, né? Auxiliar uma pessoa que está com dificuldade de atravessar a rua. São vários aspectos que a gente pode trabalhar aí, questão da cordialidade e da hospitalidade. Então, esses dois elementos, eles derivam os padrões e leis da etiqueta como a precedência do hóspede sobre os anfitriões. Então, quando a gente trabalha essa questão da cordialidade e da hospitalidade, a gente está colocando aí alguns
algumas normas que acabam trazendo toda essa questão da etiqueta, né? Do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Então, as fórmulas de cortesia que exaltam os valores da amizade fraterna, de boa sorte, de generosidade, da felicidade e da prosperidade. Então, é um mix aí de questões que acabam envolvendo essa questão da etiqueta. A etiqueta é cultura em todos os quadrantes, em todas as nações, em todos os níveis sociais e econômicos. Então, quando a gente fala isso, quer dizer que qualquer lugar que você vá, tem uma norma, tem uma etiqueta que você deve seguir. Então, como que é a forma de se cumprimentar das pessoas, né? As pessoas se cumprimentam com as mãos, só com o olhar, abaixando a cabeça, né? Que você está sinalizando que está vendo, com beijinhos, com abraços, enfim, como é que você tem esses cumprimentos? E aí a gente percebe que em cada cultura a gente acaba tendo etiquetas para o cumprimento, por exemplo, diferente. Então é isso que a gente tem que pensar. Apesar das variações, alguns valores fundamentais são comuns e já se incorporaram de tal modo ao comportamento que, em geral, nem destacamos como algo notável. Então, algumas coisas já fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, você comer com o garfo, né? Mas aí, até para comer com garfo existe uma norma, né? Como se deve comer, como segurar no garfo. Então, a gente tem norma de etiqueta social para isso, de como se comportar à mesa, por exemplo, tá? E aí, por exemplo, você oferecer um presente, você oferecer uma gorjeta, isso também faz parte de muitas culturas, né? De você, como forma, por exemplo, de agradecimento. Entretanto, tem lugares que se você oferecer a gorjeta, isso pode ser uma ofensa. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado de que se você for para um local que tem uma cultura diferente, a gente tem que ter esse cuidado de conhecer primeiro a cultura para saber o que eles fazem, como é que eles desenvolvem, quais são as coisas mais importantes, quais são os hábitos, os costumes, para você não cometer nenhuma gafe. A etiqueta. Os usos e costumes podem assumir a expressão de normas e regras de conduta que reduzem o preceito, tudo aquilo que se verifica pela experiência ancestral, que é benéfico ao grupo e às relações com os demais grupos. Então, a gente tem muita regra de conduta que vem já de muito tempo, de antigamente. Então, o que são essas regras de conduta? Aí, por exemplo, na foto, está mostrando em relação uma pessoa que come com a mão. Por quê? Tem culturas que isso faz parte. Você comer com as mãos é uma regra de etiqueta. E aí tem essa regra de etiqueta tanto para dizer se é com a direita, se é com a esquerda, qual é a mão que se deve se alimentar. E todas as outras questões que ficam nesse contexto, elas também fazem parte da etiqueta. Então, olha só, nesse conjunto de preceitos estão, em regra geral, incluídas as regras de asseio e higiene, então, de tomar banho, de lavar as mãos, de pentear os cabelos, de lavar os cabelos, enfim, toda essa parte de higiene, de asseio também é uma questão cultural. Além disso, o bom tom à mesa, então como você se comportar, né? O respeito entre as pessoas para preservar a estrutura social, essa questão de ceder um lugar para uma outra pessoa, né? De abrir uma porta para uma pessoa, de fechar a porta. Então, são todas essas questões que fazem parte dessa estrutura social também.
Tem algumas sociedades que é muito forte o culto aos antepassados. Então, o Japão, por exemplo, a cerimônia do chá, vem toda uma questão do culto também de antepassados, né? E também as honras aos deuses ou aos espíritos, ao rei e às autoridades. Então, muitas das etiquetas, essas normas, vêm dessa época já de épocas antigas, né? De tempos passados aí. Então, assistam, por exemplo, aquela série que tem, que é do Palácio, que é Versalhes, o nome é Versalhes. Então, lá é quando eles apresentam quando foi criada a etiqueta. E é muito legal, porque tem algumas partes assim que mostra a importância que davam para a etiqueta nessa época. O protocolo. O protocolo ele é um conjunto de normas jurídicas, de regras de comportamento, costumes e ritos de uma sociedade. Então, quando a gente fala em protocolo, é algo bem sério que a gente tem que seguir as normas, né? Então, tem normas jurídicas e esse protocolo é seguido também de uma forma mundial. Então, as pessoas conhecem e sabem como que a gente deve tratar autoridades, pessoas de outros países. A gente tem toda uma regra de conduta do que fazer, principalmente quando a gente trabalha com essa questão, por exemplo, de autoridades, né? Que vai falar em relação a cargos políticos, a estados. Então, tudo isso tem uma norma a ser seguida, que a gente também vai falar um pouco mais adiante sobre isso, tá? Protocolo também é a ordem hierárquica que determina as regras de conduta aos governos e seus representantes em ocasiões oficiais ou particulares. Então, através do protocolo, a gente tem essa ordem hierárquica. Então, quem entra primeiro, quem fala primeiro, qual é a bandeira que entra primeiro. Então, tudo isso tem uma ordem hierárquica. Então, quem é a pessoa que está numa ordem hierárquica acima, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em ordem hierárquica, por exemplo, dentro da universidade, a gente tem o aluno, a gente tem o professor, a gente tem o coordenador de curso, o chefe de departamento e a gente tem os pró-reitores e depois o reitor, né? Então, a gente tem uma ordem hierárquica também dentro da universidade. Existem outros cargos aí no meio, mas enfim, cada universidade trabalha com um organograma diferente. E aí, a partir desse organograma, que a gente também coloca essa ordem hierárquica. E da mesma forma que dentro da universidade a gente tem essa ordem hierárquica, quando a gente leva isso para fora, que vai trabalhar com prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, ministros, presidente, então tudo isso também tem uma ordem hierárquica que nós devemos seguir, ok? E o protocolo também é um formulário regulador de atos públicos, que é uma convenção internacional. Então, é justamente para a gente não ter aquelas gafes cometidas ou aqueles momentos de estranheza, né? Por que tal pessoa foi chamada antes de mim? Se eu sou o governador e ele também. Então, quando a gente tem, por exemplo, vários governadores, a gente tem uma ordem hierárquica também, que aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente, qual é essa ordem. O protocolo também é um sistema reconhecido de cortesia internacional. Desempenha um papel importante para realizar com sucesso uma política exterior.
Quando a gente conhece esse protocolo, fica mais fácil também da gente receber autoridades estrangeiras, por exemplo, porque a gente vai tratar essas autoridades conforme mandam o protocolo, tá? Então, são as regras que prescrevem a etiqueta nas cerimônias do Estado. O código que prescreve deferência pela hierarquia e adesão estrita à ordem de preferência ou precedência e aos procedimentos corretos, também um termo aplicado às formalidades diplomáticas, incluindo as cerimônias oficiais, a precedência, as imunidades, os privilégios, a cortesia, entre outros, né? Então, quando a gente fala em protocolo, a gente tem que trabalhar todas essas questões em ordem hierárquica, conhecer todas as formalidades, conhecer esses atos diplomáticos que existem, quais são as cerimônias oficiais, o que se deve fazer nessas cerimônias oficiais, como se portar. Tudo isso existe uma regra, uma norma de conduta. Então, o protocolo brasileiro é herdeiro de 3 fontes distintas. Então, a gente fez um protocolo, né? Existe um protocolo brasileiro que foi inspirado no protocolo português da corte portuguesa. Recebemos uma riqueza gastronômica de um país aberto aos 4 ventos, com especiarias e açúcar em quantidades excitantes, ao mesmo tempo que uma certa timidez provinciana. Então, eu coloquei até aí o pudim, né? Os doces com ovos que vem aí os brasileiros, resquícios aí, né? Dos portugueses, porque essa nossa parte gastronômica portuguesa acaba que vem muito forte em algumas alimentações, né? Depois da independência das elites oficiais brasileiras, se alimentaram concomitantemente dos costumes franceses e ingleses, entre os quais os diplomatas dividem suas preferências. Então, no protocolo francês, predomina sempre a mesa e no seu serviço. E adota-se também a frequência cabeceira inglesa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma mesa formada com 2 cabeceiras. Então, as cabeceiras são essas pessoas aqui da ponta, né? Então, aí, como que se forma essa cabeceira inglesa? Então, aqui, os donos, né, do evento, quem está convidando, ou os donos da casa, por exemplo, ficam nas 2 cabeceiras, e aí é separado, né? Então, aí coloca o homem à direita aqui da mulher, né? Seria assim, a autoridade mais importante, a pessoa mais importante do lado da mulher e a senhora do lado do homem. Depois, o segundo mais importante, o homem, do lado esquerdo, né? E a mulher, a senhora, do lado esquerdo aqui do anfitrião. E assim sucessivamente. Então, a gente vai aqui como uma forma de fazer a interação entre as pessoas. Então, a gente alterna entre homens e mulheres, né? Aqui, que é o caso, olha. Então, a senhora D com a senhora E aqui o senhor D com o senhor E. É uma forma de fazer uma montagem de mesa e intercalar para que as pessoas também se conversem, porque se formam os casais juntos, acaba que não conseguem fazer as interações. Então, dividindo dessa forma aí a mesa, né, a composição da mesa, eles acreditam que seja uma forma mais harmoniosa de se criar uma conversa, de se criar uma relação ali, né, de convívio para poder estabelecer as conversas. Há regras protocolares em todos os países.
mas não é possível estabelecer uma regra protocolar uniforme em virtude dos diversos padrões culturais. Então a gente conhece, existem algumas coisas que são internacionais, a questão de composição, mas tem muita coisa que vai depender muito da cultura de cada região. Então, para alguns, por exemplo, é de bom tom, se você vai receber alguém de outro país, você tratar a pessoa, cumprimentar a pessoa da forma como é feita lá naquele país. Assim como a pessoa que vem acaba pensando nisso também. Eu vou cumprimentar da forma que se cumprimenta naquele país onde eu estou indo. Então, tem algumas coisas que acabam sendo muito do momento, de conseguir formar esse vínculo aí, né? De lidar com essas situações. O protocolo é dividido também entre público e privado. Então, quando a gente fala em protocolo público, a gente se refere a atividades do Estado ou a pessoa que possui um cargo público ou que o exerce legalmente. Então, aí a gente vai estar falando de presidentes, ministros, governadores, prefeitos, enfim, aquelas pessoas que assumem um cargo público. Assim como, por exemplo, dentro das universidades também, né? E o privado é quando se refere à atividade de uma pessoa, uma instituição, uma empresa, né? Um sindicato, pode ser um partido político. Então, aí é de forma privada que é considerado. O cerimonial, ele é a aplicação prática do protocolo, ou seja, suas regras. Então, o que o cerimonial vai fazer? Ele vai colocar em prática aquilo que o protocolo diz, aquilo que está na legislação. Então, o cerimonial vai estudar aquele protocolo, saber como que se deve fazer e aplicá-lo na prática, tá? O cerimonial da diplomacia possui regras internacionais. Então, quando a gente fala nessa questão de receber pessoas estrangeiras. O cerimonial é um conjunto de formalidades pré-estabelecidas que precisa ser conhecido e observado em eventos oficiais ou especiais. Então, o que significa isso? Se eu vou fazer um cerimonial, eu preciso buscar quais são essas formalidades que já são pré-estabelecidas, que vêm com o protocolo, né, que vêm com a etiqueta, para eu poder colocar isso nesses eventos oficiais, nos eventos especiais, sendo indicador de como as pessoas devem se comportar no convívio social formal. Então, a gente tem que sempre analisar aí como que as pessoas estão se comportando também, qual é o costume. Então, se você vai receber um estrangeiro, uma autoridade estrangeira, veja também qual é o costume. Se ele acaba sendo rigoroso e cumprimenta dentro da forma como se cumprimenta no país que ele está chegando, né? Ou se ele se porta da forma como já é no país dele, né? Então, essas coisas a gente precisa observar também. Como é que ele faz, como que ele fez em eventos anteriores, para saber como tratar isso numa chegada dessa autoridade. O cerimonial, ele cria o quadro e a atmosfera nos quais as relações pacíficas dos estados soberanos devem realizar-se. Então, quando a gente fala do cerimonial criar esse quadro e atmosfera, é porque ele vai pensar como lidar com todas essas situações, o que ele vai fazer nessas situações, de acordo com as autoridades e com o protocolo que já existe, né? Então, o protocolo, ele codifica as regras que regem o cerimonial,
cujo objeto é dar a cada um dos participantes as prerrogativas, os privilégios e a imunidade a que se tem direito. Então, eu vou dar a prerrogativa, o privilégio de um governador poder subir ao palco antes de um prefeito, né? Então, eu vou fazer o chamamento conforme a ordem desse protocolo. E esse chamar antes, né? Chamar em primeiro, chamar em segundo, isso é o que ele coloca como as prerrogativas, como os privilégios que cada um tem. Portanto, o cerimonial, ele determina a sequência dos acontecimentos em um evento. Então, o cerimonial eu vou falar como que deve acontecer em cada evento. Ele que vai programar isso, ele vai idealizar como que vai acontecer em cada momento. O protocolo é a legislação que coordena o cerimonial. Então, o cerimonial ele vai dizer aquilo que está, como que vai acontecer aquele evento, porém, de acordo com o que diz o protocolo, certo? Então, ele vai estar seguindo aquelas legislações que falam sobre como receber as pessoas, como eu vou fazer em cada etapa do evento. E a etiqueta se concentra mais no comportamento dos anfitriões e dos convidados. Então, essa questão do se cumprimentar, de como gesticular, de como se portar à mesa. Então, tudo isso também, de como se sentar, a gente trabalha nessa questão da etiqueta. E a gente tem aí um pensamento, né, uma frase aí do embaixador Augusto Estelita Lins, que é um dos autores que eu trabalhei nesses slides. Então, quando dizemos que algo é protocolar, damos ao termo o sentido de algo artificialmente formal. É muito formal, eu sigo regras, eu sigo uma legislação. Já o cerimonioso dá a ideia de formas exteriores, tais como mesuras, gentilezas, manifestações de respeito e linguagem de elite, né? Então, eu vou trabalhar com essas outras questões para eu dar sutileza naquele protocolo que eu tenho, naquela formalidade que eu tenho. A solenidade, ela é a qualidade daquilo que é solene, é uma cerimônia, uma celebração. Então, gente, é muito difícil a gente encontrar esses conceitos de solenidade em livros assim, né? Então, a gente busca que a solenidade é um ato formal, né? É uma celebração formal que vai ser trabalhada dentro também daquele protocolo que é pré-estabelecido já. A solenidade refere-se à ocasião onde são reunidas pessoas com algum objetivo comum e onde vemos um comportamento respeitoso, bem como algumas regras formais que norteiam o encontro. Então, ela vai trabalhar tudo isso, é aquele evento que vai trabalhar com a questão do comportamento, com as regras formais, né, a forma de gesticular, então tudo isso entra. Uma reunião que apresente um caráter enfático ou majestoso pode ser identificada como uma solenidade. Então, se essa reunião tem esse caráter enfático ou majestoso, essa reunião é considerada uma solenidade. Então, muitas vezes, a solenidade tem um caráter formal, justamente porque tem como intenção tornar válido alguma coisa perante a sociedade. Então, quando a gente faz uma solenidade de formatura, de colação de grau, então a gente está fazendo ali um ato formal e dizendo: essas pessoas estão se formando, estão aptas para ser
tal coisa, né? Para ter tal profissão. A solenidade está muito ligada ao cumprimento de uma etapa, sendo uma celebração que comemora esse momento, servindo como um rito de passagem. Então, o que eu falei aí da formatura, ele acaba sendo um rito de passagem. Então, é um momento formal que está demonstrando que ele, ao cumprir esta etapa de ter estudado, de ter feito o curso, de ter estudado 3, 4, 5 anos, é um momento que eu vou registrar a colação de grau. Então, eu estou registrando por meio da colação de grau esse rito de passagem. Eu estou passando de uma pessoa, de estudante, para um profissional formado numa área específica. Então, essa passagem é considerada como um rito de passagem. E a precedência? Então, para o cerimonial e protocolo, precedência é estabelecer uma ordem hierárquica, em especial de autoridades e de símbolos oficiais. Então, quando a gente fala em cerimonial e protocolo, a gente trabalha especialmente com as precedências. Então, justamente poder falar quem vai entrar primeiro, quem vai sair por último, primeiro também, quem vai fazer a fala primeiro, quem vai fazer por último. Então, a gente trabalha com isso, tanto em relação à autoridade, como símbolos oficiais. Um deles que vocês conhecem bem é a questão da bandeira. E a qualidade ou condição de preferência, preeminência ou antecedência em uma ordem determinada é o conceito ou ordem pela qual se estabelece a ordem hierárquica de disposição de autoridades, de estados e símbolos nacionais, de organizações, de todo corpo organizado ou grupo social. Então, quando a gente trabalha essa questão da precedência, a gente está mostrando isso. Qual é a preferência, né? Quem vem primeiro? Qual é essa antecedência, né? Essa preeminência? Quem vem primeiro? Quem vem depois? Qual é a sequência disso? Então, isso a gente estabelece através dessa ordem hierárquica. E na tônica atual, que isso era colocado por Lins em 1985, então vejam bem, em 1985, o que ele colocava? Que a tendência é a simplificação, que muitas regras caíram em desuso, outras são simplesmente ignoradas. Então, a gente tem muitas coisas que antigamente era feito e que hoje é ignorado. E isso, muitas delas continuam sendo aplicadas. Ao longo desse tempo, então vejam bem, ele falou isso em 1985, ele escreveu isso. Mas de 1985 para hoje, para 2021, a gente já tem muitas regras que caíram em desuso. Então, continua sendo uma tônica atual, né? O bom desempenho no emprego da etiqueta, do protocolo e do cerimonial exige educação, discrição e bom gosto. Isso vai ser sempre atual. Para você apresentar o que você sabe de etiqueta, protocolo e cerimonial, realmente exige tudo isso: educação, discrição e bom gosto. Tá? Eu até acrescentaria aí também uma outra palavra, que seria o bom senso, que algumas vezes a gente tem que aplicar também o bom senso. E em um plano mais espiritual, se poderia mesmo afirmar que também existe generosidade, humildade e real interesse pelas pessoas. Então, é justamente aquela questão da empatia, né? De conseguir trabalhar aí essas questões que vão além do que rege, né? Das normas, das regras, das condutas que regem, que são pré-estabelecidas já. Então, olha só, os primeiros registros. O que eu gostaria que vocês pensassem, né?
Então, hoje todos falam de cerimonial, de protocolo, de etiqueta, com uma certa intimidade aí, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Peguem aí um papel, uma caneta e listem algumas situações que você presenciou ou vivenciou o uso incorreto das normas de cerimonial, protocolo e etiqueta. Anotem isso e compartilhem comigo no mural, tá? Digam para mim o que é que vocês pensam aí, o que é que vocês já viram que aconteceu, algum registro. Se você não consegue se lembrar, procura na internet algum registro dessas situações, né, que acabam não aplicando essas normas do cerimonial, do protocolo, da etiqueta, ok? Muito obrigada e por hoje é isso.